Voltamos para o terceiro bloco do Diversidade de hoje, sempre com o apoio da Fruteira do Centro, de Arroio do Meio, e com a convidada Noelisa Notelli, psicóloga clínica que atua em Arroio do Meio. O nosso assunto hoje, como vem sendo assunto de muito tempo já, mas me parece que ele ainda não está desassociado do nosso dia a dia, são as tantas consequências que traz o evento climático de maio para as pessoas humanas. Não tratando aqui do físico, né? Mas do psíquico. Como as pessoas estão vivendo, como estão vivenciando este novo momento que temos, né? E nós falamos muito já, falamos de angústia, falamos de medo, falamos que a vida é movimento e que não temos controle deste movimento chamado vida, né? Nessa roda que gira, muitas dessas questões, desses medos, dessas angústias vão parar na sala de um psicólogo, né? Mas eu quero que tu me diga, Noeli, quando eu devo procurar o psicólogo? O que eu sinto em mim? O que eu externo que me diz, não, é hora de buscar ajuda? É uma pergunta muito reflexiva, Glaci, quando a gente se questiona qual o momento da gente buscar, né, atendimento psicológico, da gente cuidar do nosso emocional, até em relação ainda, infelizmente, se ter um certo tabu na sociedade quanto à saúde mental. Né? Então, momento de buscar, não se deveria ter um momento específico, mas entender que a saúde mental é um dos pilares que equilibra a vida. Né? E desde a mais terna idade, dentro das escolas, terem psicólogos ali inseridos para já ir cuidando, ajudando, auxiliando o autoconhecimento desde a infância, né? Que quando a pessoa tem esse autoconhecimento de si, o entendimento emocional do seu próprio funcionamento, as situações da vida, esses movimentos, né, que a gente não tem controle, o novo, eu consigo, quando eu estou, vamos dizer, num equilíbrio emocional, eu olhar para esses fatos e ver em mim mesma a capacidade de superação, né? Através do quê? Da minha autoestima, da minha resiliência, né? Como eu lido com esses fatos da vida que podem ser bons ou não bons. Exato. Né? Então, o buscar, né, o ideal, vamos dizer assim, seria lá de pequenininhos, desde criança. A profissão psicólogo, ela deveria estar inserida dentro da sociedade, não em espaço clínico particular. Isso, não em momentos específicos também, então. Isso, ela deveria ser dentro da saúde pública uma das que a permeale, tá? Porque o que hoje se vê? Que as pessoas buscam quando, por vezes, eu vou trazer para ti um fato que ocorreu até agora de uma pessoa que não foi atingida pela enchente, tá? Foi atingida sim, mas não de forma direta, tá? Onde ela tentou suicídio. E a fala dela ali dentro foi que o que ela viu se tornou insuportável. Aí veio a pergunta: desde quando tu vem levando a vida de uma forma insuportável para que esse fato grave agora transbordou? Né? Então, ela própria diz que um acúmulo de situações levou ela a entender que a vida estaria perdendo sentido. Então, não existe um momento específico. Existe um momento em que tu te percebe que tu quer te autoconhecer, né? Porque quando eu me sinto ansiosa, que hoje a ansiedade, a angústia, ele é o auge, sim, né? Pelo amor de Deus. Aí vem a questão, esses sintomas, ansiedade, medo, angústia, dentro de uma estabilidade, vamos dizer, de um nível... Dentro de uma escala normal, eles são essenciais. Né? Sim. Eles e fazem parte do viver, né? Isso, eles revelam que eu sou humana. Sim, exato. É o excesso, sim. né, que faz mal.
É como, dentro de uma analogia, a Glaci tomar um copo de vinho, tu vai ter um efeito. Sim. Se tu tomar um garrafão, qual vai ser o efeito? Exatamente. Então, os sintomas dentro de uma escala, ele é fundamental. Ele vai te fazer ver diferente a tua vida, ter cautela, tomar novas decisões. Quando ele chega no extremo, tu não pensa mais. Tu só quer sair daquilo, né? Que é onde as pessoas procuram daí o psicólogo. Sim. Que aí o que Quando que ele... de repente já está no auge, né? No auge. E aí eu tenho um agravante, porque daí o recurso, por vezes, que nós como profissionais encontramos para conter aquela ansiedade é o uso, através de um psiquiatra, de um médico, de medicamento, Medicação. do qual, se essa pessoa teria ali buscado antes, se observado antes, não necessitaria, porque o autoconhecimento faz você ter a compreensão. E eu sempre coloco para muitos pacientes, não como uma regra geral, mas para muitos, os ansiosos, os inquietos mentalmente, o meu pensamento, a minha mente, ela cria os meus sentimentos. Tá? Através do quê? Dos meus pensamentos. Sim. Então, a minha mente cria, o meu pensamento elabora, o meu corpo executa. Tá? Então, eu penso, eu sinto, eu me comporto e eu me relaciono. Sim. Então, o que é que eu penso? Como eu me penso? O que eu penso sobre a minha vida? Que às vezes os fatos, vamos dizer assim, os traumas, que nem agora da enchente, ele só é a gota d'água que faltava para aquela pessoa se transbordar. Sim, sim. Que se tivesse uma resiliência, tivesse uma autoestima, né? Clareando que a autoestima não tem a ver com a autoimagem, né? A autoimagem é como eu me vejo fisicamente, a autoestima é a minha resiliência de lidar com os fatos. Sim. Essa resiliência também me faz ver situações de eu sou um ser capaz, eu consigo fazer diferente, eu sou um ser inteligente, então eu vou criar estratégias. Sim, sim. Agora, se eu não tenho esse autoconhecimento meu, por vezes eu fico travado, eu não sei o que fazer, eu me sinto impotente, eu me sinto incapaz e eu perco muita qualidade de vida com isso. Sim. E geralmente é nesse ápice que as pessoas buscam o psicólogo, né? É nesse ápice, crianças normalmente quando a escola detecta algum problema, que por vezes até os pais ali têm certa resistência, né? Porque eu reconhecer que o meu filho não está bem, eu me culpo como se eu estivesse falhando. Exato. E isso não é falha, isso é amor à vida a cuidar. Tratar é amor à vida, né? Tratar não é, eu falhei, nossa, eu tenho que ir em psicólogo, então tem algo errado comigo. Não, o tratar é o amor à vida, a valorização da vida. A valorização da vida. E nesse momento que a gente busca, né, a gente valoriza, está valorizando a nossa vida. Mas poderia, diremos assim, buscar esse caminho de uma forma muito anterior para não deixar chegar a esse ápice, né? Exatamente. É a forma que eu me vejo internamente, como eu me vejo. Eu posso me ver dentro de um castelo internamente, lindo, maravilhoso, como eu posso me ver dentro de um casebre, o qual eu não quero ficar. Né? Então, qual é a forma que eu me vejo? O adulto, qual é o olhar que eu tenho de mim mesma, de mim mesmo? A criança já vai numa outra linha que ela está construindo isso. E ela está construindo através do quê? Das imagens que ela vê. Então, o ser adulto, ele tem um poder sobre as crianças, sobre os adolescentes, e aí entra também algo desastroso por vezes, o adulto se queixando da vida aonde esse ser infantil está me escutando e me olhando. Então, se a minha mãe e o meu pai, frente a tudo que está acontecendo, eles têm só se queixam, tudo é ruim, o trabalho é ruim, tudo é... Tá, mas eu quero viver então para quê? Qual é a motivação que eu tenho como criança para querer me tornar adulto? Se tudo é tão ruim, né? Então, tu vê, às vezes, é no dia a dia que tu tem essas ações, que tu tem esses comentários e vão interferir lá adiante, né? Isso, que aí a gente rompe, Glaci, com a culpabilização, tá? Porque hoje nós temos que ter também a cautela que nem tudo que está aparecendo de sofrimento psíquico é culpa, entre aspas, da enchente ou da catástrofe. Sim.
Porque senão a gente sempre tá arrumando culpados, né? Sim, sim. Ah, culpado era a Covid, culpado foi agora. Não, a Culpado minha... é a dengue, né? Isso, não. Exatamente. Eu voltar pro eu e se perguntar quanto eu me responsabilizo para mim estar bem frente a tudo que acontece. Sim. E o estar bem não significa não ter problemas. Estar bem é, mesmo com os problemas que eu tenho, Saber o que eu estou lidar, fazendo. né? Isso. Saber lidar. Problemas todos têm, né? Problemas todos têm, em escala menor e escala maior, né? Mas tu tem que ter exatamente como tu fazes essa resiliência, essa ressignificação para lidar bem com esses problemas, Isso. né? Isso aí. E que quando Eu a gente... podia ser psicóloga também. Podia! E até, Glaci, quando a gente coloca o termo problema, olhar o problema como uma oportunidade Sim. de evolução, Ah, né? ah. Porque parece que o problema, ele incapacita. E É a uma- oportunidade é uma palavra eleva. pesada, né? Problema, né? Exatamente. Parece que ela pesa, né? Exatamente. E essa oportunidade já abre, né? Ela- Parece que a palavra isso. abre, né? Ela te possibilita, a oportunidade te Isso. possibilita evoluir. Isso. E o problema parece que te trava, Te te bloqueia. Exatamente. Noeli, nós estamos assim no terceiro bloco, né? O bloco final. Então, diante de todas essas situações, diante de todas essas consequências que temos, né? Eu gostaria que tu desse uma fala, né? Que tu fizesse uma fala a todos esses que vão nos ouvir, né? Uma fala assim que fosse assim uma coisa leve de como enfrentar este momento, né? Para alguns não tem como ser leve, porque me parece que aquele que está lá no abrigo, lá no ginásio, tem uma vivência muito pesada, né? Então, são várias formas de vivenciar a situação. Mas como assim, uma palavra assim mais generalizada, como a gente vive num momento desses? É profundo, né, Glaci? Sim, É muito sim, profundo. porque são muitas nuances Isso, diferentes, né? exatamente. Mas eu não vou falar como Psicóloga, psicóloga, mas sim como- como ser humano, como cidadã. isso, como cidadã, como mãe, como avó, como esposa, como sogra, como amiga. O que eu coloco, o que eu deixaria, vamos dizer, de mensagem, para que a gente vá lá na nossa criança interior, né, dentro do nosso próprio sofrimento, e que a gente tente resgatar aquele ser infantil puro que nos habitava e que ele continua conosco. Aquele ser puro era aquilo que nos dava brilho, que nos dava a pureza, a inocência, Sim. da gente poder olhar tudo que está ali e continuar vendo o belo da vida. Sim. Né? Aham. Que olhar o trágico e em cima desse trágico a gente continuar vendo o belo da vida. A gente não perder essa esperança que está ali dentro, né? Frente ao que aconteceu. A gente se resgatar dentro disso. Sim. A gente olhar e pensar, o que eu vou fazer daqui por diante? Talvez ser mais sensível, ser mais humano, ser mais amoroso, ser mais gentil, ter mais paciência. Sim. A gente resgatar aquilo de puro para pôr em prática, para a gente ter leveza. E aí a gente vai encontrar leveza em todas as relações, né? Sim. Porque o sofrimento não deve nos tornar frios. O Sim. sofrimento tem que tornar a gente dentro de um processo de valorização diferente, né? A dor, ela não é para matar, né? A dor emocional não é para matar. Esses fatos não são para a gente se sucumbir, mas para a gente pegar dali oportunidade para evoluir, para fazer diferente. Mesmo que seja uma coisa muito simplista, mas o que eu posso fazer de diferente daqui para frente? Eu acho assim que se tu começar a olhar no teu dia a dia, na forma como tu te relaciona com as pessoas, tu vai encontrar 1000 formas de ser diferentes sem ter de fazer uma mudança drástica na tua Exato. vida. São coisas tão simples. O ser gentil, né? Como tu disseste, o dar um sorriso, o dar um abraço, são formas assim que não vão te custar nada e tu vais dar um up na tua vida e na vida do outro. Né? Exatamente. Desculpe, Gabi, quanto tempo 30 falta? segundos. Hã?
30 segundos? Não. Terminou. Então, amor, assim, muito obrigada por estares conosco. A RDK agradece e volte sempre. Obrigada, Glaci. Eu que agradeço muito por ter estado na tua companhia para esse bate-papo. Então, tá bom. Até mais.